Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui na presença de Deus, passamos um período de oração. Cheguei até um pouco atrasado na oração, mas recompensei no período que fiquei de joelho a mais. E eu louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui presente. Já antes que esqueça, agradecer a oração daqueles que oraram pela minha irmã. Graças a Deus, a cirurgia dela correu muito bem. Glória a Deus. Aleluia. Ela agora está no pós-operatório, né, cirúrgico, melhor falando, e já tirou um dos drenos. E ontem, se não me foge a memória, tirou o outro que estava para ter alta hoje. Né, eu não sei ainda, ela não me informou se teve alta hoje ou vai ter alta amanhã. A cirurgia dela começou de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde. Uma cirurgia muito longa, muito perigosa. E Deus, mais uma vez, tem provado que Glória a Deus. há poder na oração. Glória. Aleluia. Se a oração não resolver o nosso problema, irmão, nada resolve. Verdade. A oração, ela tem o poder de mudar situações. E é sobre oração e intimidade com Deus. Eu quero falar um pouco com os irmãos. Não vou tomar tempo. A garganta não está 100% para falar muito. Mas Jó, capítulo de número 2, 42, melhor falando. Jó, capítulo 42, e o versículo a partir do 7, um texto muito conhecido, que diz assim: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, isso aqui é no 42, o Senhor disse: Elipas e Temita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Agora o versículo de número 10 a seguir diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia, glória a Deus. Jó, sendo um homem sincero, temente a Deus, um homem que Deus, ele dá testemunho dele no capítulo 1, Glória a Deus. mostrando que ele era reto, que ele era sincero, que ele temia a Deus. Isso é Deus falando, não é o homem. E que se desviava do mal. Deus permitiu uma prova vir sobre a vida de Jó. E existem provas na nossa vida que Deus permite, que é você e Deus, filho, ninguém mais. Deus permite você ficar só para te dar estrutura. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu usar uma experiência minha, da minha parte, tá, irmãos? Experiência minha. Eu passei 3 anos dentro de uma igreja. Passei por uma calúnia, uma deformação dentro da igreja. Ninguém me dava nem a paz do Senhor. E eu não entendia o porquê disso, porque eu não estava em pecado. Eu não tinha cometido falhas nenhuma. E por eu não entender, porque eu não tinha conhecimento bíblico suficiente para entender que Deus permite você ficar só, eu perguntava para Deus: Senhor, cadê aqueles que subiram no monte comigo, que oravam comigo? E só eu fiquei. Mas não morri.
falei mal de ninguém, nem critiquei ninguém, irmão. Porque Deus tem seus caminhos. E eu me lembro que eu estava sentado na porta de casa e um jovem, eu vou citar até o nome dele aqui, ele é um grande amigo meu, o nome dele é Josemir. Eu sentado na porta de casa, ele chegou para mim, eu pensava que eu iria receber uma palavra. E ele chegou para mim, não me espere, né, irmão? Porque eu tenho aprendido na minha trajetória de crente, que tem uma trajetória, uma história, que se a palavra pregada todo dia aqui não for uma palavra para a sua vida, nem outra é. Se a palavra que é pregada aqui não é resposta para você e muda a sua vida, nem outra é. Porque a palavra pregada aqui, e eu tenho palavra todo dia para a igreja. Todo dia eu tenho palavra para a igreja aqui. Se você não se alimenta com a palavra que a gente prega aqui, não é minha visita, não é meu telefonema que vai fazer nada na sua vida. Mas é a palavra que é pregada aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E Josemir, ele chegou para mim e disse assim: confessa, aquilo me destruiu por dentro. Eu falei: meu irmão, eu não estou em pecado, não. Eu não cometi nenhum pecado. Não saí do meu lugar. Tá aí, minha esposa, ela sabe da história. Permaneci na presença de Deus. Não fiquei diferente com ninguém, irmão. Nem com aqueles. Até o próprio pai dela mesmo que virou as costas para mim, que hoje é meu sogro. Em silêncio eu fiquei. Passou-se 3 anos sentado numa banca. Perdi a função de auxiliar na igreja por uma conversa. Não falava nada, só orava. Falava com Deus, conversava com Deus e dizia: Deus, tu me conheces, a minha vida está em tuas mãos. Passou-se o tempo, muda-se de liderança na época. E quando se muda de liderança, Deus disse assim para mim, em oração. Estou falando que Deus falou, não usou ninguém para falar, Deus falou. Chegará o tempo em que muitos, quando quiserem te ouvir, vou eu te tirar desse lugar, te levarei para outro lugar, te honrarei, depois te trarei para esta cidade, e todos verão a glória que eu derramarei sobre a tua vida. E assim foi. Quando entra a outra gestão, eu estava sentado, eu não tinha mais prazer de vestir um terno, não tinha mais prazer de botar uma gravata, era muita angústia na minha alma, mas eu nunca abri a boca para falar de ninguém. Eu era um dos braços direitos do pastor na época. Um dos braços direitos, para todo canto que ele ia, ele me levava, a gente estava junto, sempre esteve junto dele. E quando eu chegava na igreja, a única coisa que ele falava, era o único, viu, irmão? A única coisa que ele falava para mim era: Pai do Senhor, Pai do Senhor, E aí o tempo foi passando e chegou a nova gestão, né, da igreja, e eu sentado na última banca de trás, cabisbaixo. Ele olhou lá para trás e disse: acabou o tempo da humilhação. Olhando para mim, e disse: eu estou te vendo, não te abandonei, não te abandono, e estarei a partir de hoje mostrando para todos que eu sou da tua vida. Glória a Deus. Quando foi no dia seguinte, essa mesma liderança chegou para mim e me disse assim: está pronto para trabalhar? Eu falei: sim, senhor pastor. Quando ele me apresenta na reunião
reunião novamente como auxiliar de trabalho. Eu me lembro que uma boa parte olhou com uma cara feia, irmão. Olhou com uma cara feia para mim. Porque criaram umas teorias em suas mentes que eu era um rebelde, que eu era um desobediente. E eu nunca fui. Eu nunca falei mal com o pastor, irmão. Eu nunca fui contra nenhum dos meus pastores, nunca na minha vida. Deus é testemunho do que eu falo. Honrava eles, são de onde eu estava. Infelizmente, na época, esse pastor ele teve que me afastar porque os comentários foram muito fortes. E eu falava para ele, pastor, eu não fiz isso. Ele, meu filho, mas por conta das conversas que estão demais, eu vou deixar você sentado em lata. Tudo bem, pastor. Estou aqui para servir a Deus. Simplesmente isso. Passou-se o tempo, Deus mudou o Senhor. Por que eu estou falando isso hoje aqui para os irmãos? Irmão, nós precisamos entender. Se eu tivesse apoio nesse período desses 3 anos, se eu tivesse abraços nesse período de 3 anos, se eu tivesse tanta gente do meu lado no período desses 3 anos de prova que eu passei, eu não tinha aprendido nada. Eu não tinha aprendido nada. Então tudo na nossa vida, irmão, não é para a gente se desmotivar, se desanimar. Tudo da nossa vida é experiência. Como que nós vamos adquirir experiência se nós não passarmos? Jesus passa por traição. Como que nós vamos entender o que é uma traição se a gente não passar por ela? Pedro negou Jesus. Como que nós vamos saber o que é alguém negar o outro se ninguém nunca negou a nós? Jesus passou por solidão. Como que nós vamos entender o que é uma solidão se a gente não passarmos? Jesus passou por angústias. E ele não disse para os discípulos que estavam angustiados. Mas os discípulos ouviram quando ele expressou a voz. Mas ele não foi falar com os discípulos que estavam angustiados. Eles não tinham estrutura para saber naquele momento ali. Mas eles ouviram, por isso escreveram. E ele disse: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, passa de mim esse, mas seja feita a sua vontade. As maiores experiências na vida do ser humano é na prova, irmão. É no arroxo. É na hora que a cana dobra. É na hora que você cai dentro de um poço, a água já sufocando você, e alguém olhar de cima e dizer: daqui a pouco sai daí. Como que Deus vai provar que é com você, se você depende de pessoas? Como que Deus vai provar o seu poder na sua vida, se você precisa de pessoas? Ele quer provar para você que você não depende de ninguém, somente dele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Às vezes você não vai ter a força que você precisa em ninguém, seja a maior liderança, seja o que for, seja quem for. Mas Deus vai provar que Ele é com você sempre. Aleluia. Ninguém te conduzirá para o céu, só Jesus. Glória. Aleluia. Papel de uma liderança Glória a Jesus. é ensinar, instruir, mostrar o caminho, seguir quem quer, né, irmão? Mas a palavra que eu tenho para a sua edificação, Deus está falando com você. Tem palavra melhor do que essa aqui? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não tem, irmãos. Aleluia.
vez alguém chegou para Jesus e disse para ele: somente uma palavra, Jesus, somente uma palavra, você será sarado. Somente uma palavra. Somente uma palavra. Vai. Todos os dias alimentando a tua alma. Se não resolveu, é porque Deus está lapidando a sua vida ainda para te dar algo maior. Oh, glória! Aleluia! Jó, ele foi um exemplo para nossas vidas. Nós estamos falando, irmão, de um homem natural, não é um super-herói. É um homem que ficou só. Leia Jó, capítulo 1, a seguir. Em nenhum momento ninguém chegou para Jó para dar uma palavra de conforto para ele. Não. Tá. Quando chegava para Jó, sabe como chegavam? Com pressa. Chegava para acusar Jó. Mas o que Jó precisava era de um apoio. Mas Deus estava mostrando para Jó que estava dando uma estrutura, uma experiência para Jó. Mostrando para Jó que aqueles que sentavam à mesa com ele eram amigos. Mas Deus não permitiu chegar na hora da prova. E aí, você está pronto para entender isso? Ninguém chegar, que come na tua mesa, que te alimenta, que tu ajudou, que tu levantou, que tu deu força, que tu socorreu, e na hora que você entrar numa prova dessa que ninguém está do seu lado, faz parte. E aí, irmão, você está pronto para isso, para entender isso, ou não conhece a Bíblia? Aleluia, glória. Você está preparado para isso? Tudo na vida é para a gente crescer. Tudo nessa vida é para a gente crescer. Quando vinha um amigo de Jó, eu estou falando de amigo, porque a Bíblia diz que é amigo. Só creu no que a Bíblia diz. A Bíblia fala que é amigo. E mesmo abandonando Jó, Jó orava pelos seus. Jó dizia: é meu amigo. Mas não está com Jó, mas é amigo. Porque amigo não é aquele que está contigo todo dia, ou quando você precisa. Não tem isso somente, não pode ser somente. Isso não existe. Ser amigo não é estar contigo com você, não é estar em todos os momentos da sua vida. Isso não é ser amigo. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia diz que Jó orava pelos seus. E quando Jó orava, olha o segredo, irmão, que nós aprendemos nesse texto aqui. Olha a lição que Jó nos dá. Jó perde riqueza material. Jó perde o seu maior patrimônio que um ser humano pode ter nessa terra, que é a sua família. Os filhos morrem, 10 caixões. Ele olha para um lado, está lá a velha. Não embaixo, tá, irmão? Estou usando embaixo, estou dizendo que é aquela velha. Não embaixo, está lá com o doido lá. Ela olha para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí Jó olha para ela e fala... Jó não chamou a esposa dele de louca, tá, irmão? Como lá no texto não diz que Jó chamou ela de louca. Jó disse: como uma louca. Como uma louca. E se recebemos o bem de Deus e normal. Espera aí. Jó tinha riqueza? Sim. Tinha filhos, irmão? Sim. Jó perdeu tudo, sim ou não? Sim. Jó estava doente? Sim. Mas Jó sabe o que Jó vai dizer para a esposa dele?
recebemos o Bem. Jó era um homem comum. Jó vai dizer, recebemos o Bem. mas Jó não estava bem. Jó perdeu tudo. Jó estava doente. Escorria pus sobre o corpo de Jó. A carne estava apodrecida. Está no livro de Jó, só você ler depois. E Jó vai dizer que só recebeu bênção. Nós precisamos aprender muito, irmão, porque a Bíblia ensina para a gente. Porque até a coisa mais difícil que possa vir sobre a minha vida, eu não posso dizer que Deus me deu mal. Deus tem a sua permissividade para nos amadurecer, para nós crescermos, para um propósito. Jó nunca teria o dobro sem antes perder o que tinha. E quando Deus dá o dobro para Jó, só se tem dobro, irmão, quando você aprende a passar pelo processo. Quando você passa pelo processo da vida que Deus permite você passar, pode ter certeza que se você passar de cabeça erguida, o negócio será muito maior do que você imagina. Oh, glória! Muito maior. Aleluia! Já poderia estar murmurando, maldizendo, criticando. Cadê aqueles que comiam na minha mesa? Cadê aqueles que eu ajudei? Cadê aqueles? Não! Eu poderia dizer, aquelas misérias, cadê eles? Cadê aquelas pragas ali? Tá vendo que ninguém tem ninguém por ninguém? Já não falou nada disso. Porque não é porque ninguém chega na tua necessidade que ninguém está com você. Não pense isso, não. Não é porque na hora da prova ninguém chega perto de você que ninguém está com você. Não sabe as madrugadas que alguém está orando pela sua alma, pela sua vida. Às vezes Deus nem permite a gente chegar perto da pessoa, mas a gente está ali sofrendo de joelho. Senhor, tem misericórdia, visita, ajuda. E às vezes você não entende. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos? Glória a Deus. Aí Jó estava orando. Aí o versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Mas cadê os amigos? Mas era amigo. Não deixou de ser amigo. Porque tem hora que Deus tranca, irmão. Não deixa ninguém chegar perto da gente. Não deixa ninguém chegar perto da gente, que é porque é só você e Deus. E acabou. Oh, glória! Glória a Deus. Glória a Deus. Tem hora que Deus faz isso assim com a gente. Olha aí. E às vezes o povo olha, o povo vê, mas você está assim, ó. E Deus faz isso, assim. Você fica assim. Aleluia, glória a Deus. E ninguém chega para ajudar os pedaços. Porque é você e Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cada um dos meus irmãos que está aqui, aprendam isso, irmãos. Talvez você esteja passando, ou talvez você ainda vai passar. Mas saiba que Deus, Ele é aquele que às vezes vai te deixar sozinho, sozinha, sem ninguém por perto. Muitas das vezes até dentro da tua casa, tu vai estar lá e não vai ter ninguém contigo dentro da tua casa. Você vai olhar, tem filho, esposo, esposa, mas você vai estar sozinho, porque é só você e Deus. Aleluia, glória a Deus. Ou a gente entende, irmão, que a Bíblia nos ensina, ou a gente está cabeçada em ponta de prego.
Aí Jó orava, quando Jó orava, Jó está orando. Aí ele lembra daqueles que estavam sentados na mesa com ele, com os filhos dele, nos banquetes, da qual Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. E Jó está orando. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos, nem abandonou Jó, mas era amigo, né? Aí Deus olha e fala: eita, na nossa linguagem, espera, irmão, era isso que eu queria ver de ti, Jó. Eu queria que você entendesse que enquanto você depender de pessoas, você nunca vai viver a minha dependência. Enquanto você depender de gente, irmão, você nunca vai viver a minha dependência. Depender de Deus, irmão, é a coisa mais segura na vida do ser humano, a dependência de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se depender de Deus é a coisa mais linda desse mundo. Porque Deus, Ele é Deus. Glória a Deus. Aí no versículo 10 eu vou ler passadamente, que diz assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Quem acrescentou foi quem, irmãos? Deus. Perceba, Deus acrescenta, só que acontece uma coisa também diferente no texto. Deus acrescenta, Deus dá o dobro a Jó, mas acontecem os mistérios nos versículos seguintes. Talvez você nunca viu isso aqui, mas vai ver agora. Versículo de número 11. Então vieram a ele, a quem? A Jó, todos os seus irmãos, que não apareceram no tempo da prova. Porque Deus não permitiu que viesse, porque era Jó e Deus. Quando acaba, é por isso que eu quero ensinar algo aqui para os irmãos. Irmão, não vamos ser meninos. Eu já errei tanto, irmão. E dizer: está vendo, na hora da prova ninguém está doendo, também na hora da vitória não quer ninguém perto de mim. Deixa que meninice. Deixa que venha. É importante que venha para participar da vitória. Porque muitas das vezes a prova é tua mesmo, é só você e Deus. Aí aparecem os irmãos de Jó no versículo 11, que não tem aparecido ainda. E vieram a ele todos os seus irmãos. E todas as suas irmãs, ó, irmão e irmãs. E todos quanto dantes conheceram e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Eles vieram agora na hora. Por que não vieram na hora que já estava no lixo da cidade, com um pedacinho de telha que capa ali, agoniado? Por que eles chegaram? Ele não permitiu. Que Deus queria ensinar algo para Jó. Passa-se a prova, aí eles aparecem com uma palavra para Jó. Depois que a prova passou. Mas Jó precisava na prova, mas ele não permitiu. Dá para entender isso, irmão? Você está entendendo agora como é isso? Aí eles vieram com uma palavra, não com uma palavra de Deus, porque a palavra do homem não alimenta, a palavra do homem não muda. Eu posso falar o que for para você, não vai mudar nada. Agora a palavra que é pregada todo dia aqui, se tu ouvir, muda, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí isso é lindo demais, irmão. Aí eles vieram, condoeram-se dele. A expressão condoeram-se dele está falando de um
sentimento de tristeza ao ver a situação que ele entrou. Aí o texto vai dizer, e consolaram. Mas Jó já tinha passado o seu luto. Já precisava de consolo, quando ele tinha perdido seus 10 filhos. Mas ninguém chegou para consolar ele. Parece que não tem conexão uma coisa com a outra, né? Na hora que ele precisava que alguém se condolesse, ele não apareceu. Na hora que ele precisava que alguém consolasse ele, ninguém apareceu. Mas depois que Deus mudou tudo, chegaram e se condoeram e consolaram a Jó. Você entende, irmão, o que a Bíblia nos ensina hoje aqui? Elias, profeta do fogo, profeta do mistério. Uma mulher começa a perseguir ele, como era o nome dela? Jezabel. Demoniada, xericão. Quer matar Elias? Elias, ó, foge para onde? Uma caverna. Pensava-se que só existia ele de profeta, mas existiam outros que estavam escondidos. E Elias estava ali. É porque eu estou falando sobre Jó e estou indo agora para Elias. Então o que acontece? Elias estava ali, uma caverna debaixo do rio. O corvo vai lá, traz o que para ele? Pão. Enquanto tinha água no viveiro, ele bebia. Peraí. Todo mundo conhecia Elias ou não conhecia Elias? Sim ou não, irmão? Sim. Era o profeta que pediu para cair fogo do céu, matou 400 profetas de Baal. A cruzada do Carmelo foi uma das maiores. O maior encontro. Carmelo. E ele foi conhecido. O homem que diz assim, não chove, a chuva foi embora, não caiu mais chuva. Famoso. Mas ficou só. Ninguém foi lá na caverna levar um pão para ele. Pastor Jair é melhor, irmão, do que Jó. Pastor Jair é melhor do que Elias. Você é. Você entende que as maiores experiências que Deus quer te dar é você só? As maiores estruturas que Deus quer te dar é você só. O que eu sou hoje não foi por abraço de ninguém. Não foi tapinha no ombro de ninguém, irmãos. Não foi apoio de ninguém, eu não tive apoio de ninguém na minha vida. Não foi ninguém abrindo suas portas para me entrar e sentar na sua mesa. Eu sempre fui um jovem só. Eu sempre fui rejeitado dentro de igreja. Eu sempre sofri perseguições dentro de igreja. Eu sempre passei prova sozinho. Cheguei aonde eu estou porque eu entendi que Deus comigo, eu não preciso de ninguém. Se Deus é com você, você não precisa de ninguém. Tome isso na sua mente hoje. Deus é com você, te guarda, te livra, te guarda. Essa é a palavra que você precisa. Aleluia. Ah, mas a minha esposa não está comigo. Você não precisa dela, você precisa de Deus. Meu esposo não está comigo, você não precisa dele, você precisa de Deus. Ainda que todos te abandonem, mas Deus não vai te abandonar e acabou. Sirva a Deus, seja fiel a Deus, levante a cabeça, prossiga para frente e não se importe com ninguém. Chegaram e trouxeram para Jó, e além do dobro que Deus já tinha acrescentado, eles trazem para Jó ouro, peças de dinheiro. Aí o versículo 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor
o último estado de... Se ele estava no último estado, melhor falando, estado, se ele estava no último estado é porque teve um com, teve um meio e teve um fim. Toda prova na vida do ser humano tem começo, meio e fim. Ninguém nunca vai viver a vida toda na prova. Ninguém nunca vai viver toda a vida sofrendo. Tem começo, meio e fim. Deus viu o cativeiro de Jó. Só que tinha algo no coração de Jó que ele precisava, ele estava sentindo ainda. E eu vou revelar isso para você. Jó tinha saudade de alguém pedir a bênção. Já tinha saudade daquela voz, bença pai. Já tinha saudade do abraço de um filho. Mais do que o primeiro, né? Deus abençoou. Porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos. Presta atenção. 7 filhos. 7 filhos. E 3 filhas. Tem algo que me chama a atenção demais aqui. Porque o nome dos cabamachos não saiu do texto. Não foi revelado o nome dos homens, dos filhos. E já teve não sei quem, que nem no caso de Jessé. Né? A sua genealogia não está registrada a genealogia de Jó. Olha que coisa interessante, né? Mas vai falar que ele teve 7 filhos, homens, macho, e 3 filhas. Aí Jó, ele tem o prazer de que fosse revelado, Deus permitiu, irmão Paulo, que fosse revelado o nome das 3 filhas de Jó, com uma observação, para um propósito. O versículo 14 vai dizer: e chamou o nome da primeira. Perceba que os nomes dos filhos não aparecem, mas das filhas sim. E chamou o nome da primeira Germina. Nome estranho, para mim é um nome feio. Eu não colocaria o nome da minha filha de Germinha. Porém, tem um significado extraordinário. Por isso que vai relatar aqui. E o nome da outra, Késia, já é bonito. E o nome da terceira, Querenapuque. Eu não colocaria o nome de uma filha minha no nome desse. Querenapuque. Vamos ouvir a irmã Querenapuque. Já imaginou? Tem lógica? Uma coisa bem sem sentido. Porém, olha o segredo do porquê que está registrado os 3 nomes da filha de Jó. Germina significa subir. Deus estava falando para Jó, tu estava caído. Tu estava numa situação precária. Mas chegou o tempo de subir. Jó se sentava nas cadeiras da praça. Cadeira é símbolo de trono, é símbolo de honra. Deus estava dizendo: Jó, eu estou te levantando a honra novamente. Irmão, isso é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Késia significa riquezas escondidas. Deus estava dizendo para Jó: te prepara, porque tem, além do dobro que eu te dei, além dos presentes que tu acaba de receber daqueles que vieram até ti, tem tanta riqueza escondida que eu vou revelar para ti e que vou te dar. A última filha de Jó
significa, o seu nome que é Queriabuque, significa permanecer. Permanecer. Vou repetir para você entender o mistério dos 3 nomes. Germínia, subir. Késia, riquezas escondidas. Queriabuque, permanecer. Ele está dizendo: Jó, tu vais subir, tenho muitas riquezas para te entregar, e essa riqueza não vai embora, ela vai permanecer. Já foi uma vez, mas agora não vai mais, vai permanecer. Então esses 3 nomes trazem uma lição para a vida de Jó e para nós. Que depois de uma grande prova que você enfrenta, se prepare para subir. Se prepare para as riquezas que estão escondidas, de acordo com Isaías 45, versículo 3. Glória a Deus. E se prepare para permanecer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu encerro essa palavra simples aqui Glória a Jesus. para informar algo para os irmãos sobre Jó. Em nenhum momento da vida de Jó, do capítulo 1 ao último versículo 17 do capítulo 42, Glória a Jesus. Jó abriu a boca para murmurar. Jó, você vê Jó se lançando palavras desagradáveis aos olhos de Deus. Glória a Deus. Jó não era um anjo, nem um super-homem. Ele era homem como você. Homem que tinha suas falhas, suas imperfeições, suas fraquezas, seus momentos tristes, angustiantes, mas não sabia quem estava com ele. E isso fez toda a diferença na vida de Jó. Quando nós sabemos Glória a Jesus. quem está conosco, a gente tem convicção que uma hora o negócio muda. Glória a Deus. Eu abro um parênteses e fecho ele com uma pergunta. Meu relógio está apertado. Eu vou fazer uma pergunta, abro um parênteses e fecho, faço a pergunta e fecho. Todas as provas que você enfrentou já na sua vida, você venceu? Ou você saiu perdedor? Fecho. Fica na tua mente, leva para casa essa palavra, que aí você vai ter uma concretização. Se o que você está vivendo hoje, você vai vencer ou se você vai perder. Porque em Cristo, segundo a Bíblia, nós, eu, você, seremos vencedores. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Não sou eu que garanto a tua vitória. Glória a Jesus. Não é a minha palavra que garante a tua vitória. É a palavra de Deus que garante vitória para você. Oh, glória. Aleluia. A própria Bíblia diz: o choro dura uma noite. Só que essa uma noite, para Deus, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. É, pastor, agora eu sou doidor. Não, para a Bíblia. 1000 anos para Deus é como que fosse um dia. E um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, quando ele fala, o choro pode durar uma noite, essa noite pode ser meses, pode ser ano. Mas, Aleluia.
vencer. Ô, glória! Sabe o que significa isso? Que a prova na vida é considerada uma noite escura. Mas a simbologia desse texto revela para nós que toda noite, trazendo para o literal, dia, noite. O dia tem que raiar. Glória a Deus. Uma hora ou outra o sol vai ter que sair. E quando o sol sair, você vai lembrar da noite escura como simplesmente uma história na sua vida. Ô, glória! Aleluia! Seja fiel. Seja fiel. Vença os pensamentos contrários. As ideias que não provêm de Deus e os pensamentos que não provêm de Deus. E você será vitorioso. Fica hoje de pé. Ô, glória! Glória a Jesus. Aleluia! Amanhã nós temos culto de pregação. Amanhã será culto de pregação. Mas terá uns 30 minutos de oração. 7 a 7h30, oração. Amém, meus irmãos? Estejam aqui, não deixem de vir nada. Venha orar, venha cultuar, venha adorar a Deus. Você serve a Deus de verdade, você tem que entregar. Não seja como aqueles desigrejados. E hoje tem agora, né? Hoje tem aquele grupo dos desigrejados. Não preciso de igreja, eu sou a igreja. Não tem isso na Bíblia que você é igreja. Você só é igreja se estiver no corpo. Não existe igreja só. Você sozinho é um membro. E se tiver só sem congregar, é o braço amputado, vai acontecer e morrer. Eu nunca vi um braço sobrevivendo só. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe. Fazer uma pergunta aqui. Hoje é quanto mesmo? Né? Você veio na minha mente, né, irmão? É tanta coisa que se eu fosse contar os irmãos, mas não tem que eu vou me queixar, né, irmão? A Bíblia diz que se queixar ao homem Deus dos seus próprios pecados. Às vezes eu fico sentado pensando assim, e como é que eu vou resolver esse trem? Quem não entende tanta coisa, irmão. E quando você tem o recurso, é bom. Quando você tem um recurso, é bom. Quando você não tem, você fala, eu tenho misericórdia, tem que clamar mesmo. E é isso que eu tenho pedido muito a Deus, misericórdia, mas o Senhor é digno de honra e glória e louvor. Mas um Jeú. Lembramos, irmãos, provavelmente mais tarde, eu estou esperando a confirmação ainda de umas pessoas que eu estou convidando para estar conosco no 5º ano da igreja, que vai ser no dia 21 de setembro, né, irmão? 21 de setembro. Vai estar ministrando aqui o pastor Natanael de Caruaru. Ele vai vir com o seu tecladista, com o seu violão, que ele canta também. Missionário de mim vai estar conosco. O grupo são Atalaia de Cristo, também de Caruaru, vai estar conosco. Tem outro grupo que está para estar aí confirmando conosco. E eu estou esperando também uma confirmação de outro pastor que vai estar conosco aqui também. Diácono Antônio estará conosco, missionário Osmar estará conosco. Vai ser um culto abençoado. Não vai dar aqui, eu sei que não vai dar. E eu tenho que providenciar a tauba daqui esse mês agora que entramos. Eu acredito que daqui para o dia 10 eu vou comprar outra tauba daqui. Essa tauba não está prestando mais, ela levou muita água da chuva. Quando estava com a bica ruim, ela fofou. Por isso que eu coloquei o teclado aqui e a bateria ali, para ninguém subir para ali, porque ela está muito em falta. E eu tenho cautela perigoso um acidente. Por isso está aí. Então esse mês eu já vou comprar. Temos dinheiro para comprar, tem na conta da igreja, eu vou estar comprando. E eu vou ver até o dia, eu espero, o senhor comigo. No sábado o senhor não trabalha, né? Trabalha? Trabalha, né? Pronto, tá certo. Mas eu vejo direitinho aí. Mas ou o senhor ou até o irmão Henrique, o auxiliar, eu vejo para ir comigo para a gente ir lá comprar essa tauba para trazer para aqui. E eu acho que o senhor consegue fazer a medição, consegue encerrar por essa. Consegue. Porque o senhor sabe, né, que se o senhor errar,
Pronto. E já vou falar que se o senhor errar, o senhor vai pagar a talba. Era 200 e pouco, quase 300 reais. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este culto desta noite. Leve paz e segurança a cada um dos seus filhos, aos seus lares. Guarda, livra, protege de todo mal os teus filhos, dá força, ânimo, coragem, ousadia. Que a tua bênção reine sobre este lugar para a glória do nome do Senhor. Quando for amanhã, minha mãe está fazendo aniversário, os irmãos que quiserem dar parabéns para ela, será uma vez, ela está assistindo a gente. Ela vai até amanhã, ela vai fazer 59 anos. Amanhã eu estarei indo lá dar um abraço nela, deve fazer uma oração pela minha mãe. Tem algo, filha, que eu me incomodei muito esses dias, é algo de Deus mesmo. Porque eu fico na correria com a minha mãe sobre a sua saúde, mas eu esqueço de levar o óleo para ungir minha mãe. Isso está me inquietando faz tempo. Para me ungir minha mãe. E eu vou fazer isso amanhã. Porque se Deus tem colocado isso no meu coração, é porque Deus quer fazer alguma coisa. Bota na bolsa logo. Para não esquecer, filha. Já pegue para colocar lá. Querido Deus, neste momento também, Senhor, eu quero estar orando, Senhor, pela vida da minha irmã, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida, que a sua recuperação seja abençoada para a glória do teu nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre. A igreja diz: amém. Assim, galera, segura aí para o Senhor. Amém.